Olá, tudo bem? Eu sou o professor Frederico Costa, do GPOS TV, e estou aqui uma grande felicidade com o professor Fábio Sobral, economista da Universidade Federal do Ceará, que tem um canal muito visitado, né, e está aqui contribuindo com um debate, né, dar uma visão do que está hoje acontecendo no mundo, em especial na Ucrânia. Né? Então, o que é que está acontecendo na Ucrânia? O que é que está acontecendo na Ucrânia e que nós não conseguimos observar, porque existe uma barreira da mídia e de vários setores que não deixam ver de fato o que está acontecendo. Né? Então, eu queria fazer, primeiro a primeira parte, né? O primeiro momento, é que a gente parte da visão da totalidade, né? Ou seja, da conjuntura, da chamada geopolítica, né? Que é uma outra expressão da luta de classes internacional. E eu queria começar fazendo essa pergunta para o Sobral. Sobral, do ponto de vista, como é que a gente pode entender, né, o que está acontecendo na Ucrânia, né, só para rememorar alguns fatos bem simples, né? 2014 há um golpe militar, né? Há um golpe na Ucrânia, né? Financiado pelo imperialismo, apoiado por setores não é nem neonazistas, são nazistas mesmo, e que começou uma ofensiva, né? Uma ofensiva constante contra a população russa, mas também contra grupos minoritários, né? Os próprios nazistas dizem que os principais procuram a pureza étnica, racial, e para isso tem que combater os homossexuais, palavras dele, os negros e os russos. E chegou a um limite, né, de tentar entrar na OTAN, né, Organização do Atlântico Norte, que foi uma organização que foi fundada em 1949 para combater, certo, o avanço da expropriação dos capitalistas do leste, né? Que eu acho que uma coisa é expropriar os capitalistas, outra coisa é o capital. Depois tem que ter até uma outra discussão sobre isso. Eles expropriaram, certo? Contra o Pacto de Varsóvia, que era patrocinado pela antiga União Soviética. O governo de Moscou disse que não ia aceitar isso, né? Qual o governo que aceitaria? Né? Será que os Estados Unidos aceitariam Cuba ou Venezuela colocarem armamentos, mísseis lá, patrocinados pela Rússia? Então a Rússia tem que aceitar isso da Ucrânia. E, por meio de várias provocações, atacaram duas repúblicas independentes na região de Donbass e, para o governo russo, reconheceu e resolveu proteger, resolveu sanar, acabar com essa guerra que já vem desde 2014 e fez uma intervenção militar. Né? Então, diante disso, como explicar isso? Né? Então, acho que a melhor forma é a gente partir do que é o mais geral, ou seja, como é que está o equilíbrio de forças, né, do ponto de vista mundial, né, a chamada geopolítica, né? Mas, de certa forma, como é que está as lutas entre o imperialismo, né, e outras nações e potências que não se enquadram na postura do imperialismo, em especial do seu setor hegemônico dominante, setor, a guarda armada do imperialismo, que são os Estados Unidos. Então, por favor, Sobral, como é que você vê essa visão, o conflito da Ucrânia dentro dessa perspectiva geopolítica? Bem, boa tarde, boa noite, bom dia para quem for assistir nos diversos horários. Eu agradeço muito, Fred, o convite da GPOS TV. Sempre é um prazer conversar com vocês, participar de debates. Esse tema na Ucrânia é muito complexo, ele tem múltiplas dimensões. Uma delas é a dimensão geopolítica. Para a gente entender geopoliticamente aquela situação, nós temos que entender que o Império Britânico, no começo do século XX, elaborou uma teoria para impedir que a Alemanha e a Rússia naquela época era 1906, 1908, Mackinder, o, o inglês, elaborou essa teoria de que era preciso impedir a união da Eurásia.
certo? A União Eurasiática, né? Então, ele apresenta lá em Londres, na Royal Geographical Society, ele apresenta essa teoria de que o Império Britânico deveria trabalhar ativamente para dividir a Rússia da Alemanha, isso lá no começo do século XX, porque a Alemanha teria tecnologia naquela época, né? E a Rússia teria os recursos naturais. Então, o Império Britânico trabalhou para isso, para separar os dois impérios, o russo e o alemão na época, o Império Germânico. Né? Então, o, o objetivo sempre foi esse, dividir esses dois blocos. Hoje, a situação é um pouco mais complicada para o Império Britânico, porque o Império Britânico hoje é uma subsidiária desse poderio das corporações americanas. Né? E hoje há um outro elemento, que é a China. A tecnologia hoje é centralmente localizada na China. Já não é possível separar a China e a Rússia. Eles não poderiam implementar a teoria do Mackinder agora, separar Rússia e China. Pelo contrário, é uma aproximação, um estreitamento cada vez maior das relações. A própria China tem uma economia cada vez mais integrada à economia alemã. Há linhas de trem que saem da China e chegam às cidades alemãs, a Frankfurt, né? Trens regulares cruzando todo o interior da Eurásia. A própria economia alemã depende cada vez mais de exportações para a China. Conversando com um intelectual húngaro na TV A Comuna, ele inclusive afirmou isso. Eu fiz essa pergunta para ele afirmou. A Hungria, inclusive, se tornou um polo produtor de baixos salários da Alemanha, de empresas alemãs, para a China, como se fosse uma zona de processamento de exportações. Então, pelo menos essas duas economias, a chinesa e a alemã, já se integraram cada vez mais. A chinesa e a russa também. A economia russa e a alemã estavam em processo de integração. Para vocês terem uma ideia, em 2021, a Rússia comprou cerca de 94, 96 bilhões da União Europeia, de dólares. Ela importou isso. E ela exportou para a Europa cerca de 150 e poucos bilhões de dólares. Quer dizer, é uma relação cada vez mais integrada. A União Europeia não pode abrir mão de vender 94 bilhões de dólares por ano à Rússia. Nem pode deixar de importar bens essenciais da Rússia. Cerca de 40% de toda a matriz energética europeia, da União Europeia, depende da Rússia, principalmente do gás e petróleo. 40% de toda a matriz energética. Certo? Sem o fornecimento desses combustíveis pela Rússia, a Europa congelaria, a produção industrial interna ficaria caríssima, porque o preço da energia implicaria diretamente no preço dos bens. Entende? Dentro desse ponto de vista, a Angela Merkel e o Putin começaram a aproximar as duas economias cada vez mais. E o mecanismo mais próximo para aproximar foi a construção do gasoduto no fundo do Mar Báltico, saindo lá de regiões árticas da Rússia e chegando à Alemanha. O gasoduto Nord Stream 2. O gasoduto Nord Stream 2 baratearia enormemente a produção da indústria alemã. A própria Federação das Indústrias da Alemanha reclamou semana passada de que era preciso certificar e abrir o Nord Stream 2. A Federação das Indústrias da Alemanha estava favorável à abertura. Óbvio, isso baratearia o que o Marx chamou de o capital constante. Mas o preço da energia entra no capital constante.
né? O capital precisa que esse capital constante barateie para que ele possa ter produtos mais baratos e vencer os concorrentes. Quem são os concorrentes da indústria alemã? As pessoas poderiam dizer assim, a indústria chinesa. Não, a economia chinesa e a alemã estão se integrando. É a economia americana. A economia americana, a economia japonesa, a economia sul-coreana são cada vez mais concorrentes da indústria alemã. Certo? Por que a indústria chinesa não é concorrente da indústria alemã? Porque há um plano do presidente chinês, Xi Jinping, de elevar o tamanho das camadas médias. Hoje, as camadas médias na China estão cerca de 350 a 400 milhões de pessoas. O plano é chegar em 2030, no mínimo, 2035 no máximo, a 1 bilhão de pessoas nas camadas médias na China. A China se tornaria o maior mercado consumidor mundial. A China, ao invés de ser e continuar a ser uma economia industrial que exporta bens, ela passaria a se tornar importadora. As camadas médias chinesas, com salários cada vez mais altos, com 1 bilhão de pessoas, seria maior do que a população europeia consumindo. Seria maior do que o mercado americano. Quem sabe até maior do que os dois juntos, do ponto de vista das camadas médias. Seria a grande máquina consumidora mundial. Então, ela é capaz, inclusive, de promover um acordo de livre comércio inclusive com inimigos históricos, com a Coreia do Sul, com o Japão, com a Austrália, com a Nova Zelândia, com os países ali da ASEAN, 10 países, um tipo de OTAN do Extremo Oriente, que era anticomunista, né? Então ela uniria esses países e uniu no maior mercado, começou agora em janeiro, no maior mercado de livre comércio mundial. A Alemanha quer participar desse processo, fornecer bens manufaturados para essas camadas médias chinesas. Então, você tem a Alemanha se integrando à China cada vez mais, a China se tornando o maior mercado consumidor mundial. Maior mercado consumidor mundial significa que a moeda chinesa, o yuan, se tornaria cada vez mais importante nas relações entre os países, substituindo o dólar. Então, você teria uma economia alemã fortalecida, concorrendo com as economias japonesa, sul-coreana e americana, e até britânica, concorrendo com essas economias integrada à China, recebendo energia barata da Rússia. Certo? Então, esse é o primeiro quadro, quer dizer, é uma luta que desde 1906, 1908, a tentativa de não permitir a integração eurasiática, para que grande parte da economia mundial continue a funcionar através dos oceanos, né? Que é um ponto de domínio principalmente americano. Mas se ela passar a andar no coração da Eurásia, os Estados Unidos perderiam essa capacidade de interferir e controlar. Entende? Então, esse é o primeiro fato geopolítico fundamental. Esse conflito na Ucrânia foi produzido artificialmente desde 2014, numa operação de guerra híbrida, implantando células nazistas, recuperando células nazistas na Ucrânia, para promover um conflito com a Rússia e afastar a Rússia da Alemanha. Para prejudicar a Rússia e, ao mesmo tempo, mas principalmente para prejudicar a Alemanha, né? Elevando os custos de energia. É preciso que a gente perceba que a matriz energética, nos próximos 20, 30 anos, ainda vai continuar a ser uma matriz de combustíveis fósseis, mas ela vai mudar do petróleo e do carvão mineral para o gás natural, GNL. Certo? É uma nova geopolítica. Surgiu uma geopolítica que deixa de ser
cada vez menos do petróleo para ser do óleo diesel, do petróleo, da gasolina e também do carvão, para ser uma geopolítica do gás natural, que é poluente, mas é menos poluente do que essas outras formas anteriores. Então, você tem uma nova geopolítica do gás, certo? A ponto de hoje estar sendo negociado lá em, acho que é em Genebra ou em Berna, na Suíça, uma, uma tentativa de perdoar o Irã. Os Estados Unidos estão propondo diretamente ao Irã perdoar o Irã, desde que o Irã comece a vender gás para a Europa, para substituir o gás russo, certo? Para você ver como chegou esse esquema. Então, nós temos aí uma, uma luta entre a moeda chinesa e o dólar. Você tem um centro de comércio mundial que deixa de ser marítimo pelos grandes oceanos, principalmente pelo Oceano Atlântico, para ser eurasiático, certo? Você tem uma, uma, uma mudança do centro de consumo mundial dos Estados Unidos para a China. A China elaborou essa mudança em 2008. 2008, com o colapso do mercado americano, eles disseram assim, nós não podemos depender do consumo americano. Nós temos que produzir o nosso próprio consumo. Então, tem uma geopolítica do consumo, uma geopolítica do dólar, uma geopolítica do gás, uma geopolítica tradicional, que é essa de impedir a Alemanha de se unir num projeto eurasiático, e aí tem todas as consequências militares. E tem uma geopolítica financeira, porque só uma concluir isso, pergunta, isso, tá bom. porque vem aí uma possível substituição do sistema Wall Street, em Nova York, e Citi, em Londres, a substituição desse sistema financeiro por um sistema financeiro lá na Ásia, nas bolsas de Hong Kong, Xangai e Shenzhen, substituindo esse sistema financeiro do Atlântico. É isso. A pergunta é em cima dessa questão que você acabou de colocar. Diante desse quadro geopolítico, como é que você identifica a estratégia do imperialismo mais poderoso, que é a estratégia dos Estados Unidos? O que é que os Estados Unidos querem? Tanto do ponto de vista geopolítico, você já explicitou bem nesse sentido, né? Mas do ponto de vista econômico. Ótimo. Né? Porque, por exemplo, porque ele diz o seguinte, para a Alemanha, vocês podem romper com a Rússia, que a gente banca o gás. Eu não sei de onde é que vai tirar essa infraestrutura. Né? Porque entre a Alemanha e os Estados Unidos tem o Atlântico, né? Então, e além disso, você precisa de uma infraestrutura para você bancar isso, inclusive para o resto da Europa. Então, como é que você vê? O que é que o imperialismo, que inclusive agora, de certa maneira, está unificado internamente, né? Porque eu li agora recentemente, foi ontem, né, que os republicanos estão dando apoio aos democratas nesse aspecto, o que também pode ser até um abraço de urso, né? Porque os democratas provavelmente têm uma tendência a perder as eleições agora. Então, eu queria que você explicitasse isso, né? Do ponto de vista, qual é a estratégia que os Estados Unidos está tão interessado nessa guerra, né? Porque a OTAN é o braço militar, né? Político-militar dos Estados Unidos. Então, o que é? Está por detrás. Eu tenho uma leitura diferente de todo mundo que eu vi até agora, certo, Fred? Primeiro, como você disse, eu sou de formação economista, né? Certo? E eu sou um economista diferente. Eu não acredito nessa conversa fiada de que os preços são determinados pelo mercado, pela lei da demanda e da oferta. Isso é uma conversa fiada. Isso não existe. Isso surgiu na cabeça aí de dois autores, lá no século XVIII, um francês, o François Quesnay, e o outro era o Adam Smith, um escocês, certo? No final do século XVIII. Na verdade, é a ideia de iluministas
de pequenas economias, pequenos negócios, é uma economia de pequenos negócios. Sabe aquela coisa, aquela propaganda? Pequenas empresas, grandes negócios, né? Mas, na verdade, o capitalismo nunca foi assim. O capitalismo é estruturalmente o domínio de corporações, né? Companhia das Índias holandesas, Companhia das Índias britânica, certo? As próprias feitorias portuguesas, as, 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 as ações espanholas na América Espanhola, sempre foram estruturas corporativas. O próprio domínio italiano no Mediterrâneo sempre foram estruturas corporativas de capitais muito maiores, né? Houve revoluções contra isso, as revoluções britânicas do século XVII, né? Eu falei 17, talvez o Kesney e o Smith, eles são do 18. Então, houve as revoluções na Inglaterra do século XVII, houve a Revolução Americana no século XVIII, houve a Revolução Francesa no século XVIII. Tudo isso fez surgir a, a ilusão de que o capitalismo é um sistema de pequenos negócios que não controlam preços. Mas, na verdade, o capitalismo é um sistema de corporações. Isso começou a voltar ao eixo depois dessas revoluções burguesas, em 1890, quando a Suprema Corte americana decide por uma corporação contra uma comunidade, retorna o controle das corporações. Um dia a gente pode conversar sobre isso, sobre essa história política e econômica americana. Mas o capital se concentra em grandes estruturas, em mega estruturas que controlam preços. O século XX, quase todo, pelo menos dos anos 20 em diante, foi de uma interferência brutal das corporações americanas sobre os preços dos produtos da América Latina. Frutas, minerais, eles controlavam os baixos preços, transferindo riqueza, valor para os Estados Unidos, certo? Desde o governo Theodore Roosevelt, né? Então, é um sistema de grandes corporações. Essas grandes corporações, elas, desde o governo Reagan, começaram a desmontar os benefícios da camada trabalhadora norte-americana. De 1980 até 2008, trabalhador e trabalhadora, americano-americana, perderam 25% da sua renda real, ou seja, um confisco brutal em menos de 30 anos, perderam 25% da sua renda real. Ou seja, os salários em 2008 compravam menos produtos do que compravam em 1980. Esse é o resultado do governo Reagan. Então, eles resolveram empobrecer a classe trabalhadora americana, né? Tem os filmes do Michael Moore, né, Capitalismo, História de Amor, e outros, que mostram um pouco desse empobrecimento. Então, há um empobrecimento das camadas trabalhadoras americanas. Isso entra em colapso em 2008. Né? Não há nenhuma modificação. Até agora, a eleição do Biden. O Biden tentou apresentar a ideia de recuperação salarial americana, né? Ele faz, inclusive, com que os empregos cresçam. Ele faz com que os salários cresçam. Mas ele não consegue nada, porque as corporações americanas subiram os preços. Eles falam assim, inflação mundial. Ora, aqui no Brasil, o Brasil está sofrendo fruto da inflação mundial. Você tem 4 grandes redes de supermercado controlando pelo menos 50% do mercado de produtos. Eles estão aumentando os preços artificialmente como uma forma de empobrecimento das camadas trabalhadoras assalariadas e enriquecimento desses setores já muito ricos. Não é à toa que o número de bilionários aumenta, os bilionários aumentam sua renda e riqueza.
certo? O Thomas Piketty, economista francês, no Capital, no século XXI, mostra isso. Então, você tem um enriquecimento desses setores já muito ricos. Eles produzem uma inflação artificial. Essa inflação faz a riqueza sair da mão dos assalariados para os setores dos bilionários, das megacorporações, certo? Mas isso estava muito concentrado nos Estados Unidos. A Europa, mesmo com o empobrecimento de certas camadas, ainda tinha um grau de distribuição de renda muito melhor do que os Estados Unidos. Por que a Europa não pode entrar nesse esquema? Por que não elevar os preços da energia na Europa? Olha que os preços, por exemplo, na Inglaterra subiram 517% da energia. Certo? 517%. Por que não elevar os preços no processo de inflação mundial, transferindo riqueza? Você ganha o salário, nós sabemos como é isso. Você ganha o salário, mas os preços do que você compra sobem mais rápido que o seu salário, se é que seu salário sobe. Então, você está perdendo riqueza, renda e riqueza que vai para os setores capitalistas. Eles controlam os preços assim. Então, os preços da energia subindo dessa forma farão com que os europeus empobreçam, as camadas trabalhadoras europeias empobreçam, haja uma concentração da renda em setores cada vez mais ricos, o papel consumidor da Europa vai cair. Prestemos atenção. Isso pode ser até mais grave do que a primeira crise, a grande crise do petróleo. Certo? Então, haverá uma elevação dos preços da energia, uma elevação dos preços dos bens de consumo, haverá um empobrecimento das camadas europeias, das camadas americanas, do restante do mundo, sob influência dos Estados Unidos, num processo de inflação mundial. E as corporações ganharão rios de dinheiro. E, para mim, esse é o objetivo central de toda essa crise, do ponto de vista econômico-financeiro. Certo? É um processo de empobrecimento da Europa. Isso a gente tem que ficar atento, porque esse mecanismo de empobrecimento via inflação inaugura um período de fermentação evolucionária nessas regiões. Certo? Nós precisamos ficar bem atentos. É uma época em que nós precisamos estar atentos, né? Nós devemos estar atentos e responder a essas necessidades dessas camadas trabalhadoras. Então, está em jogo muito mais do que as pessoas podem ver. Gente, Fred. Muito bem, Sobral. Como é que isso se expressa, essa questão? Você colocou muito bem, econômica, né? Porque são os interesses econômicos em última instância que estão movendo essa crise toda. E como é que você vê, né? Você falou da questão geopolítica, do fundamento econômico, e como é que você vê, como é que isso se expressa de maneira política e militar, certo? Ok. Porque eu acho até engraçado, né? Porque dizer assim, porque há uma visão geral, não vou aqui, porque também é outro tema que a gente ia discutir, outro programa discutir isso, né? Como é que é o imperialismo hoje, se ainda é válido, se não é, o que é que tem. Mas a questão é a seguinte: coloca-se a invasão russa como se fosse uma invasão estilo dos Estados Unidos no Afeganistão, no Iraque, ao que é, né? Então, essa ação político-militar da Rússia significa o quê? Certo? E isso mexe com o equilíbrio de forças mundial? Ok. Olha, eu acho o seguinte, os Estados Unidos e o Império Britânico fizeram um acordo com os nazistas. Todos nós sabemos que eles foram incorporados nas estruturas de espionagem, de tortura, né, de integração com os seus sistemas de informação, né, as agências de espionagem, a CIA se aproveitou muito disso, o MI6 britânico se aproveitou.
Isso tudo foi, inclusive, defendido pelo Winston Churchill, primeiro-ministro britânico até o final da Segunda Guerra. Ele era contra, inclusive, no livro Memórias da Segunda Guerra, que é um livro, um resumo, já é grande, mas é um resumo da obra que ele ganhou o Nobel de Literatura, Sangue, Suor e Lágrimas. Mas nesse livro, eu não li o Sangue, Suor e Lágrimas, mas no Memórias da Segunda Guerra Mundial, ele defende que não existissem os julgamentos de Nuremberg contra os nazistas. Ele era favorável à incorporação desses setores governantes nazistas numa estrutura de, de governo alemão. Não foi possível no governo alemão totalmente, aí o que eles fizeram? Aproveitaram nas estruturas americanas e britânicas. Então, de fato, o capital, o chamado Ocidente, fez as pazes com o nazismo, certo? Fez as pazes com o nazismo. Por exemplo, não há uma caça de nazistas promovida pela CIA, pelos órgãos de segurança americanos, pelo FBI. Só há por parte dos órgãos judeus, certo? Ou do Estado de Israel, né? E ainda assim de forma muito limitada. Então, o nazismo foi incorporado, foi absorvido por essas estruturas, certo? Por essas estruturas capitalistas, né? Houve um acordo aí, né? Um acordo. De fato, nós poderíamos dizer assim, a Rússia hoje enfrenta, né, ao contrário do vice-presidente brasileiro que falou da face da tragédia de forma totalmente ridícula, ele é uma pessoa de baixa cultura e ouviu essa frase não sei aonde e afirmou assim, o, o Hitler foi a farsa e hoje o Putin é a tragédia. É um absurdo, ele não sabe nem o que é tragédia. Quando a frase é o seguinte, a história se repete ora como tragédia, depois como farsa, né? A tragédia, as pessoas pensam, houve uma tragédia. Não, a tragédia, o Marx estava se referindo à obra grega, a tragédia grega, aquela expressão superior da literatura, algo superior, que tinha um sentido inovador. E a farsa é um tipo de teatro, né, uma certa cópia meio vulgar, né? O Hitler foi a tragédia, quer dizer, esse elemento em que o mundo jogou a sua alma no conflito, né? Hoje é uma farsa. A OTAN, os Estados Unidos, a União Europeia se uniram a forças nazistas, né, contra a Rússia. A Rússia, ao contrário do que dizem, ela, na verdade, representa a luta contra o nazismo, né? E a União Europeia é essa aceitação do racismo, né, da transfobia, da misoginia, né, certo? A ideia de eugenia contra a Rússia. Quer dizer, ao próprio mundo ocidental, o público ocidental, imagina-se diferente, ele imagina que está do lado correto, do lado da defesa de valores superiores, mas, na verdade, ele está representado por elementos nazistas, certo? Então, esse é o primeiro fato, né? É como se, de novo, os dois lados, o nazismo e o mundo, se enfrentassem agora na Ucrânia. Entende? E é uma leitura muito difícil saber, de fato, quem está representando o mundo, né? Bem, mas há um elemento do bélico. O elemento bélico, ele é definido por tecnologia. Eu vou dar um exemplo, assim, desde Henrique IV, quando ele invade na Idade Média a França, o exército francês era muito maior, acho que era no começo da Guerra dos 100 Anos.
O exército francês era muito maior, tinha uma cavalaria pesada e tal. Ele atravessa o Canal da Mancha e vai atacar a França. Ele era rei da Inglaterra. Ele vai atacar a França, exigir o trono francês, e ele vem com uma inovação, com arcos e flechas, são aquelas arcos e flechas deitados, ao invés de em pé, aqueles arcos e flechas deitados, que a gente chama de besta. Então, ele trouxe essa inovação, ele massacrou o exército francês. Um outro exemplo é Constantinopla. Constantinopla não quis comprar de um inventor canhões de longo calibre, de grosso calibre, chamadas bombardas. Esse inventor vendeu ao sultão turco Mohamed II, e Constantinopla caiu. Foi o fim do Império Romano do Oriente. Quer dizer, a tecnologia novamente venceu. Certo? Então, guerra, tecnologia mais avançada geralmente vence. Hoje você tem um conflito essencialmente ditado por aviação, drones e mísseis. Certo? A aviação russa é superior à ucraniana e superior à europeia. Certo? Você tem principalmente os jatos Sukhoi, o MiG-31, né? A União Europeia está sendo obrigada a comprar o F-35 americano, certo? A própria Alemanha resiste a desistir da produção de um jato europeu, mas os Estados Unidos querem que eles desistam para comprar um jato americano, o F-35, certo? Então, a Rússia desenvolve o Sukhoi 57, né? Certo? Desenvolve um outro jato menor, Sukhoi 70 e pouco, que são jatos também chamados invisíveis aos radares. A Rússia tem superioridade nos mísseis de precisão. Ela usa uns mísseis de precisão chamado calibre, que ele tem um erro de mais ou menos 1 metro para a direita, 1 metro para a esquerda. Os americanos usam um míssil chamado Tomahawk, que mais ou menos tem uma precisão de 30 metros para lá, 30 metros para cá. Certo? Os russos têm sistemas antiaéreos, o S-300, o S-400, o S-500 está entrando em operação, o S-550, que é para derrubar satélites, para derrubar mísseis intercontinentais. Eles têm mísseis muito mais avançados, o Iskander, né? Aí tem os mísseis hipersônicos que os americanos não têm. O míssil intercontinental, o ICBM, é um míssil balístico intercontinental, Intercontinental Ballistic Missile, né? O Avangard. Tem mísseis antinavios que são hipersônicos, principalmente o Zircon, que eles testaram há pouco tempo. Então, a Rússia tem uma superioridade tecnológica militar incontestável. Incontestável. Certo? Seja em submarinos, seja impressionante como a Rússia superou as suas dificuldades militares, tecnológicas, militares. Então, a Rússia, tecnologicamente, tem uma capacidade de ação muito grande. Quer dizer, não, a OTAN, os Estados Unidos, a OTAN tem superioridade quantitativa, numérica, de soldados, 3 soldados para 1. Mas a Rússia tem capacidade de precisão tecnológica muito superior. Certo? A Rússia aprendeu com a guerra na Síria, tirou lições dos armamentos, né? Inclusive para derrubar drones, para achar grupos de guerrilheiros. A Rússia tirou lições da guerra entre a Armênia e o Azerbaijão. O exército da Armênia foi destruído todo com drones, os russos se prepararam para destruir os drones. A Ucrânia comprou drones turcos para atacar os tanques russos. A Rússia foi destruir todos os drones turcos, os Bayraktar, e os tanques russos caminham seguramente.
os franceses forneceram um míssil antitanque Javelin e os americanos forneceram outro que eu esqueci o nome. Mas esses mísseis estão acabando. Então, a possibilidade de atacar as colunas de tanques russas é cada vez menor. Os americanos forneceram, e os europeus forneceram um míssil que coloca no ombro, que eles usaram contra a União Soviética lá no Afeganistão, lá nos anos 80, né, o chamado míssil Stinger contra helicópteros. Mas o míssil Stinger, os russos aprenderam com a experiência da guerra no Afeganistão, e os helicópteros russos são muito mais capazes, e o míssil Stinger não se atualizou. Então, os russos primeiro conseguiram superioridade, supremacia aérea, tanto que surpreendeu a gente. Em menos de um dia, toda essa supremacia aérea foi atingida. Né? Agora, os russos caminham lentamente para não atingir a população civil em diversas frentes para sufocar o governo nazista do Zelensky. Certo? Porque se eles quisessem passar por cima, passavam. A gente vê até a imagem, um monte de pessoas no meio da rua tentando impedir que um tanque passasse. E alguém filmando. A pessoa que estava filmando estava esperando que o tanque passasse por cima de todo mundo, e eles teriam uma imagem ótima para trabalhar contra os russos. O tanque recua. Então há um cuidado enorme das tropas russas com a população civil ucraniana. Né? Você falou da guerra desde 2014, que tem lá no leste da Ucrânia, na região do Donbas. Os órgãos de imprensa ocidentais dizem assim, 14 mil pessoas já morreram. Mas morreram onde? Morreram no Donbas. Quer dizer, as tropas ucranianas mataram 14 mil pessoas da população civil. Certo? Então, você tem uma superioridade, mas o Ocidente a União Europeia começou a fazer um jogo perigoso. Vão fornecer caças da Polônia, da Letônia, Lituânia, Estônia, 90 caças para os pilotos ucranianos. E eles estão propondo que os caças fiquem em bases na Polônia atacando as tropas russas. Quer dizer, é mais uma provocação. Certo? Uma provocação para que os russos ataquem bases polonesas e comece um conflito de larga escala com a OTAN. Olha como esse pessoal perdeu o senso. Então, eles estão inferiores no ar, seja por mísseis, seja por aviões, por helicópteros, estão inferiores por terra. Certo? Ao mesmo tempo, a China também está desenvolvendo superioridade do ponto de vista da inteligência artificial. A China hoje é a única país que tem drones hipersônicos que podem voar a 8, 10 mil quilômetros por hora, drones atacando tropas inimigas, porque eles têm internet 5G. Os drones americanos se movem à internet 4G. A internet 5G é 100 vezes mais rápida, 100 vezes mais rápida, certo? E a China já está testando a internet 6G. Então, tanto a China está superando militarmente, tecnologicamente, a área militar, os Estados Unidos, como a Rússia já superou há muito tempo. Certo? Então, do ponto de vista militar, é cada vez mais provável uma vitória russa. Certo? É isso aí. Sobral, para a gente chegar assim aos finalmente, hoje, todos estão falando que está se constituindo uma nova ordem mundial, né? Vários articulistas estão dizendo isso, né? Quer dizer, como é que você vê as tendências, né? O governo ucraniano, né? Esse governo sustentado pelos nazistas, foi forçado a negociar, né? Ao mesmo tempo, a gente vê com a campanha internacional, até a FIFA, né? Expulsou a Rússia. Eu digo assim, se eles fossem usar os mesmos princípios, eles tinham que expulsar a Arábia Saudita, que está fazendo uma guerra terrorista contra o Iêmen, teriam que expulsar Israel, pelo que ela faz com os palestinos, e não deveria ter, os Estados Unidos não deveriam ter jogado umas copas aí atrás, porque também, pelo que eles fizeram no Afeganistão, no Iraque. Então, como é que você colocou uma coisa que eu queria destacar, né?
que geralmente, por exemplo, quando você vê essas medidas unânimes, né, infelizmente a esquerda nacional e internacional, eu não vou discutir aqui, né, mas se alinha com a OTAN, uma boa parte, né, da esquerda, essas ações desesperadas, certo, demonstram fraqueza, né? Porque assim, porque eu vejo assim, os russos estão tranquilos, né? Mas o desespero vem do imperialismo. Então, como é que você vê essa tendência? Por onde é que se caminha, certo? As negociações e o que é que os russos querem das negociações? Certo. Você... Os russos já foram bem claros, o Putin foi bem claro, não vai ocupar a Ucrânia, certo? É provável que as repúblicas de Donbas, a Rússia defendeu desde 2014 que essas repúblicas ficassem integradas ao território ucraniano. Certo? Ele era contra aquela separação, só reconheceu agora. Quando os ucranianos juntaram 150 mil soldados na fronteira de Luhansk e Donetsk, e iam promover um banho de sangue, o que é que os russos fizeram? Tiraram 800 mil crianças, mulheres, idosos, e se prepararam para o combate de larga escala. Eles iriam promover um genocídio. Percebendo esse genocídio, eles disseram assim: ah, não, nós vamos reconhecer e vamos defender esse pessoal. Olha só, passaram 8 anos defendendo os acordos de Minsk, Minsk I, Minsk II. Deixa as repúblicas terem autonomia, não serão repúblicas, elas serão regiões autônomas da Ucrânia, certo? Então, é mais ou menos uma condição próxima à região de Barcelona, da Catalunha, tem com a Espanha. Ou a região basca, principalmente a região basca na Espanha, a região autônoma dentro da Espanha, certo? Então, eles estavam defendendo que essas duas repúblicas lá no Donbas mantivessem essa condição de ucranianas, não fossem repúblicas, mas não teve jeito. Então, a Rússia não quer controlar a Ucrânia, ela quer que a OTAN não chegue às suas portas. E olha, todos nós devíamos torcer por isso. Porque se a OTAN chegar na Ucrânia, ela vai colocar mísseis na fronteira russa. E esse pessoal é doido o suficiente para iniciar um conflito nuclear. Eles acham que é possível ter um conflito nuclear regional limitado. Olha que doidice. Não, nós vamos atacar a Rússia com bombas nucleares não totalmente destrutivas, vamos atacar com bombas nucleares limitadas, né? Os russos, inclusive, pensaram no ano passado em mudar a sua capital, construir uma capital nova no centro da Ásia, tá? Na Ásia Central, para escapar dessa proximidade de mísseis na Ucrânia, 300 quilômetros de Moscou. Então, nós deveríamos estar dizendo assim: a OTAN não pode chegar às portas da Rússia, porque a OTAN vai promover uma guerra nuclear, vai promover uma guerra mundial. Você vê o nível de nazismo, o nível em que as pessoas vão se envolvendo com a propaganda oficial e vão defendendo o errado, né? Então, a Rússia não quer controlar a Ucrânia, a Rússia quer que a Ucrânia não seja do lado da OTAN, não haja instalação de armas de destruição maciça na Ucrânia, certo? É isso. Tanto que a Ucrânia foi e disse assim: quando é que os russos decidiram invadir? A Ucrânia, o Zelensky, foi e disse assim: a Ucrânia está considerando produzir armas nucleares de novo, ou receber armas nucleares em seu território, ou seja, da OTAN. Houve alguma declaração ocidental contra isso? Contra armas de destruição em massa no território ucraniano? Não. A Rússia foi disse: chegou ao limite, certo? Chegou ao limite. O Zelensky, presidente da Ucrânia, presidente do governo nazista, na verdade, com as negociações, ele está só mentindo, ele quer ganhar tempo. Não, não são negociações reais, não são verdadeiras. Ele não quer, de fato, um cessar-fogo. Ele quer a ideia de guerra, atrair o inimigo para o pântano. Ele quer
que a Rússia ocupe a Ucrânia permanentemente e eles fiquem fazendo atentados terroristas, cobrando um preço. Ao mesmo tempo, eles querem destruir economicamente a Rússia, certo? Destruir economicamente a Rússia. Sanções, são essas sanções, né? A Rússia não vai ser destruída economicamente, ela inclusive assinou com a China, tudo que ela deixar de vender à Europa, as pessoas não estão dizendo isso, tudo que ela deixar de vender à Europa, a China vai comprar. Então ela vai se sustentar economicamente. No curto prazo, eu diria que há uma separação. No curto prazo vai haver um sofrimento interno na Rússia, porque eles estão fazendo o que fizeram com a Venezuela, uma guerra, desvalorizaram a moeda venezuelana, a economia venezuelana se desorganizou, né? Mas a Venezuela era muito mais frágil do que a Rússia e não tinha um apoio chinês. Com o tempo é que a Venezuela passou a ter um apoio russo, chinês e principalmente iraniano e começa a recompor sua economia. Mas a Rússia tem outras condições. Além do mais, o Ocidente depende muito da Rússia. 30% do trigo mundial sai da Rússia. 30%. Né? O petróleo e o gás, 40% da matriz energética, como eu disse, da Europa sai da Rússia. Os próprios Estados Unidos compram gás da Rússia. Né? Então, haverá um período de turbulência econômica, que são as mesmas medidas que eles aplicaram contra o Irã, contra a Venezuela, que aplicam contra Cuba há muito tempo. Mas esses países resistiram e resistem firmemente. Cuba, nós sabemos, a Venezuela está se reconstruindo, o Irã se reconstruiu extraordinariamente. Então, haverá, na verdade, se a Rússia e a Europa romperem relações, a Europa é que perde. A Rússia tem o mercado chinês para recompor-se, certo? Então, a Rússia quer essa desnazificação, foi em cima, chega de dar espaço a esse pessoal. Olha, é o mesmo processo. Aqui um governo cheio de gente de claras simpatias nazistas. Uma deputada Bia Kicis apresentou um projeto para que quem denunciasse e chamasse outro de nazista fosse processado. Então, ela criou um projeto para proteger nazistas, certo? Projeto de lei no Congresso Nacional agora, 2 semanas, diante daquele caso do Monark e do Adrilles, certo? Que manifestaram simpatias pelo nazismo. Então, é o mesmo processo, Bolsonaro, Poroshenko e Euromaidan na Ucrânia, né? Há um processo de fortalecimento de blocos nazistas. Aí parece que os Estados Unidos são contra esses caras. Não, eles estão dentro dessa esfera de formação do Estado profundo americano, que se chama de Deep State. Esses projetos são montados no Pentágono, são montados na CIA, são montados no FBI. Certo? Aqui, esse projeto é o mesmo lá da Ucrânia, é o mesmo lá da França, certo? Então, há uma proteção a esses setores. E o Putin foi isso, vamos desnazificar a Ucrânia. Certo? Vamos desnazificar. Vamos eliminar esses elementos nazistas. É isso que está em jogo. Entende? É isso que está em jogo. Pois, Sobral, você foi extremamente esclarecedor, certo? E eu penso que nós devemos acompanhar de maneira crítica o que está acontecendo, né? E, ao mesmo tempo, a gente tem que saber de que lado a gente está. Exato, é uma questão de lado. De que lado você está? Exatamente, porque essa história de nem favorece, do meu ponto de vista, o imperialismo, né? Sim. Aí depois até eu vou mandar para você uns textos, eu recebi um texto agora,
É a coisa mais engraçada do mundo. Saiu de uma posição do nem, certo? E o texto afirma que, olha só, que há uma democracia formal na Ucrânia. Eu quero saber onde. Porque a Ucrânia tem um governo que é nazista, que é sustentado por milícias nazistas, ser um governo de democracia formal, um governo que empreende, né, o assassinato, o ataque, e mata 14 mil russos, né, e a gente não. E olha só, nós não estamos contando com as pessoas das outras etnias, que há outras etnias, né, na Ucrânia. Para você ter uma ideia, mais de 100 mil judeus ucranianos tiveram que sair de lá. Foram para Israel, porque estavam sendo perseguidos, certo? Houve uma orientação do Estado de Israel, o Estado sionista, que já é um Estado racista, uma orientação para que os judeus saíssem da Ucrânia. Então, você vê. Então, Sobral, agradecimento aí imenso, certo? Por essa sua contribuição ao nosso canal GEPOST. Nós sempre estamos acompanhando o seu canal, a gente divulga. E vamos lá para acompanhar, né? E firmemente, eu acho que a gente tem que dizer isso, né? A ação da Rússia é uma ação, como você colocou, é uma ação progressiva. Porque é uma ação progressiva, porque favorece as vitórias russas, favorece uma correlação de forças contrária ao imperialismo. Exatamente. E a gente tem que aproveitar isso. Pois tá. Então, eu que agradeço, viu, Fred? Suas considerações finais. Até... Não, eu que agradeço, estou à disposição. Nós temos que ir acompanhando esse processo. Eu tenho acompanhado aí, principalmente os fatos econômicos, como isso vai se desenrolar. Isso é uma outra guerra, uma outra frente de batalha gigantesca. E aí muito pode ser decidido aí. Entende?